Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que um dia depois da demissão, o presidente da Petrobras diz que estatal não tem espaço para aventureiros. Greve dos rodoviários no Rio de Janeiro é suspensa pela Justiça. E em mais uma rodada de negociações, Rússia e Ucrânia alcançaram hoje o maior progresso para um acordo de paz desde o início da guerra. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 29 de março de 2022. Voltei, Panalover, e com o noticiário completamente de cabeça para baixo, né? E eu vou retomar agora um assunto que a Bianca Santos e a Nadédia Calado contaram para você ontem e hoje sobre aquela troca do presidente da Petrobras, assunto que continua repercutindo muito. E não é para menos, né? Essa é a segunda troca em um período de um ano e caminhando aí para a escolha de um terceiro presidente para comandar a estatal. Mas hoje o presidente Jair Bolsonaro disse que a demissão é coisa de rotina e que não tem problema nenhum. Se você está perdido nessa história, a troca, neste caso do comando, tem a mesma causa das outras trocas. É a questão do preço dos combustíveis. Dessa vez, mais especificamente, a disparada nos preços. E hoje, depois que o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital, onde ele passou a noite para resolver problemas de indigestão, ele conversou com os apoiadores sobre esse assunto. E ele reconheceu que há problemas no Brasil, mas que há uma guerra do outro lado do mundo que faz com que o preço dos combustíveis suba. E como você já acompanha aqui há algum tempo, o presidente Bolsonaro ele é muito crítico em relação à política de preços da Petrobras, né? Que existe aí há alguns anos, desde o governo Michel Temer. E ela é baseada na paridade dos valores. Então leva em consideração o mesmo preço do mercado internacional. E como o valor do barril do petróleo e do dólar mudam constantemente, obviamente que isso acaba mexendo com os preços. Mas para apoiadores, Bolsonaro disse que muita gente acredita em conversa para boi dormir. Não leve em conta a guerra do outro lado do mundo, que subiu assustadoramente o preço do combustível no mundo todo. Aqui foram locais que menos subiu. Mas o pessoal tudo bota na conta. Alguns acreditam na conversa para boi dormir, né? Se o imposto federal fosse cobrado só pelo governo federal, a gente acertava esse negócio. Não adianta lutar contra uma coisa que é quase impossível de lutar, né? O pessoal culpa quem? Sempre a mesma pessoa. Presidente, o senhor pode falar sobre a demissão do presidente da Petrobras? Coisa de rotina, sem problema nenhum. Já o general Joaquim Silva e Luna, que está de saída da presidência da Petrobras, resolveu falar depois de ser demitido. Ele disse hoje que a Petrobras não tem espaço para aventureiros e destacou que a estatal, por lei, não pode fazer política pública com o preço dos combustíveis e, menos ainda, política partidária. Segundo o general, as decisões são coletivas e passam por várias instâncias. Por que não faz política pública? Por causa disso, que é lei. E vamos ver quais são as leis que amarram a empresa aqui. A Petrobras é uma empresa pública, tem administração indireta, classificada como sociedade de economistas. Em termos de legislação, são 4 leis. Uma delas é simplesmente a Constituição Federal, artigo 173, que diz que a Petrobras deve atuar como uma empresa privada. A outra, a lei do petróleo, que diz que deve praticar preço do mercado. Não pode. Tem responsabilidade social? Tem. Pode fazer políticas públicas? Não. Pode fazer política partidária? Muito menos ainda. Eu acho que está falhando na comunicação. Não, a empresa não pode fazer política partidária. A empresa não pode fazer política pública. Não pode fazer. Não pode, é a lei que não permite isso aqui. Tem uma governança muito forte, não tem lugar para aventureiro, não cabe. A andorinha só não fazerão, as decisões são tomadas, são coletivas. Silva e Luna, que fica até o mês que vem no cargo, reconheceu que a Petrobras tem dificuldade de explicar para a população que a estatal compete livremente no mercado e que, por isso, os preços passam a ser determinados pelo próprio mercado.
E essa é uma questão primordial para o presidente Bolsonaro em um ano eleitoral, porque com essa alta nos preços, por mais que tenha sido impactada por um fator externo mundial, que é a guerra na Ucrânia, pode manchar a imagem política do governo que tenta uma reeleição. Então, por isso que esse assunto está pegando muito ali para o presidente Bolsonaro. Como eu falei para você, o general Joaquim Silva e Luna vai ficar no cargo até o mês que vem, quando o Conselho da Petrobras vai se reunir para aprovar novos nomes, incluindo o do substituto que foi escolhido pelo presidente Bolsonaro, o economista Adriano Pires. E falando nisso, a colunista do jornal Globo, Malu Gaspar, contou hoje os bastidores dessa escolha. Ela disse que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu em segredo com o economista e consultor de combustíveis Adriano Pires 3 vezes nas últimas 2 semanas. E segundo fontes da Malu, Bolsonaro teria dito a Adriano Pires que não quer mudar a política de preços da Petrobras, mas que gostou de ouvir do economista que seria necessário fazer um fundo para subsidiar os combustíveis por tempo determinado, amortecendo aí o impacto da alta dos preços do petróleo no mercado internacional. Mas constituir esse fundo é tarefa para outra pessoa, é para o ministro Paulo Guedes e não da Petrobras. Isso também envolve o Congresso. Esse dinheiro, de alguma forma, teria que sair da União. Ou seja, essa tarefa de reduzir os preços, como quer Bolsonaro, é muito difícil. E quem fez uma avaliação sobre essa manobra política e também sobre o perfil dessa nova escolha foi a nossa comentarista de política da CBN, Vera Magalhães. Eu separei um trechinho aqui para você ouvir o comentário dela. Quem entende do mercado acha que não será uma tarefa assim tão simples e que ele, Adriano Pires, terá dificuldade de fazer o que o Bolsonaro espera que ele faça. Dentro do governo não é consensual essa ideia, e nem dentro da própria empresa. O Adriano Pires vai ter que chegar e, sei lá, de alguma maneira convencer o resto da diretoria e o conselho da Petrobras de que esse seria um caminho virtuoso, quando a gente sabe que não necessariamente nem esse fundo aí conseguiria fazer com que os preços baixassem. O mecanismo não é tão simples. Pode ser que Bolsonaro esteja trocando 6 por meia dúzia, como fez há um ano. Ele achava que colocando um general lá, ele teria o total controle da empresa, e agora a saída do general Silvio Luna mostra que não é dessa maneira. É uma empresa que tem regras muito específicas. Na educação, como você acompanhou aqui nas 2 edições do Panorama CBN, estamos sem ministro da Educação após aquela série de escândalos que foram revelados pelo jornal O Estado de São Paulo, pela Folha de São Paulo, pelo jornal O Globo, enfim, pelo jornalismo profissional. E por enquanto, não habemos novo ministro. A fumaça branca ainda não apareceu lá na chaminé do Ministério da Educação. Nos bastidores, segundo informações da jornalista Renata Cafardo, do jornal O Estado de São Paulo, o atual reitor do ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Anderson Ribeiro Correia, está sendo cotado para substituir Milton Ribeiro. Mas por enquanto ainda não tem nada fechado e, é claro, se tiver alguma novidade, certamente a Bianca ou eu vamos contar para você. Agora, em relação ao ex-ministro da Educação, não pense que ele pediu demissão e que a barra dele automaticamente ficou limpa. Aparentemente, isso não vai acontecer, porque hoje o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, o senador Marcelo Castro, disse em entrevista à Globo News que espera que o ex-ministro da Educação mantenha o compromisso de comparecer à audiência pública que foi marcada para quinta-feira no Senado. Segundo o presidente dessa comissão, uma eventual ausência de Milton Ribeiro pode levar à instauração de uma CPI para apurar as suspeitas sobre a atuação de pastores no Ministério da Educação e de cobrança de propina para liberação de verbas no Ministério. Como ex-ministro, a Comissão de Educação não tem o poder de convocá-lo. Ele está convidado, o convite permanece e entendemos
que é do máximo interesse do ministro prestar os esclarecimentos, como ele próprio já se manifestou. Por quê? Qual seria a consequência disso? Se o ministro não comparece à Comissão de Educação, não dá explicações, nós ficamos de mãos atadas? Não, nós temos meios parlamentares para agir. Que meios são esses? Principalmente uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, CPMI. Então fica aí a expectativa para quinta-feira se o ex-ministro realmente vai ao Senado dar explicações sobre essas denúncias envolvendo o MEC. Enquanto isso, estamos sem um novo ministro da Educação. E de novo, né? E falamos sobre isso durante a programação da CBN. A diretora do Centro de Excelência e Inovação de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Cláudia Costin, disse em entrevista ao Jornal da CBN que a exoneração do ministro Milton Ribeiro representa mais um prejuízo à educação brasileira. E ela destacou que Milton Ribeiro foi uma escolha errada do governo federal, já que não tinha um perfil para fazer a coordenação nacional da política de educação, sobretudo durante a pandemia de Covid-19. Então, para além dos problemas éticos apontados, do gabinete paralelo, de usar o seu cargo para, como desculpe a expressão, balcão de negócios, né? Há a questão de que não houve a gestão ou coordenação nacional da política de educação num momento tão grave da educação, muito triste. No Rio de Janeiro, a vida do carioca não foi nada fácil hoje, principalmente para quem depende do transporte público. Hoje à tarde, o Sindicato dos Rodoviários do Rio atendeu a uma liminar e suspendeu a greve da categoria que começou à meia-noite de hoje. Essa paralisação afetou desde cedo moradores da cidade que encontraram muitas dificuldades para se deslocar de um lugar para o outro. E após a decisão pela greve, o Rio Ônibus, que é o sindicato que representa as concessionárias, entrou com uma liminar no Tribunal Regional do Trabalho, que acabou sendo aceita. A multa é de R$200 mil por dia de descumprimento. E o que gerou um caos foi que era delimitado pela Justiça que 80% da frota circulasse, mas isso não foi cumprido na manhã de hoje. Apenas 60% da frota circulou e nenhum ônibus do BRT rodou. E algumas estações nem abriram. Depois dessa decisão da Justiça, agora à tarde, a Secretaria Municipal de Transporte disse que o sistema deve voltar ao normal ainda hoje. Veremos, né? Por enquanto, o que eu tenho para contar para você é sobre o perrengue que aconteceu de manhã. Com essa greve, os passageiros tiveram uma manhã bem difícil no Rio, como foi o caso da Ana Beatriz dos Santos, de 23 anos. Ela é usuária do BRT e ela fez um relato na TV Globo que viralizou nas redes sociais. Você quer saber o motivo? Foi esse aqui, vamos ver aí. Já liguei e... Dá um jeito. Pois é, a colega dela de trabalho tá bem aqui do lado, qual foi a resposta que vocês tiveram? Mas dá o jeito pra gente chegar lá. E que jeito que vocês pretendem dar agora? Sei, de avião só pode, porque não tem como, né, dona Rosângela? Não tem como chegar no trabalho. O dia não foi fácil para Ana Beatriz, ela chegou 3 horas atrasada no trabalho. E o pessoal do Twitter criou uma hashtag Dona Rosângela para que a patroa dela não penalizasse a funcionária que não conseguiu arranjar um jatinho particular para chegar no trabalho, né? Mas parece que no final deu tudo certo. Ao portal G1, a Bia, que é auxiliar de serviços gerais em um condomínio no Recreio, que fica na Zona Oeste, disse que a dona Rosângela, que é encarregada dela, é uma chefe muito divertida e levou essa situação numa boa. A Bia saiu de Madureira e chegou ao trabalho via ônibus de várias linhas e pegou também várias vans para chegar ao Recreio. Infelizmente, não tinha um jatinho, um avião disponível para ela chegar ao trabalho. Mas, brincadeiras à parte, ainda bem que deu tudo certo, porque não é fácil estar no meio de uma confusão como essa. E essa história da Bia foi só um exemplo de perrengue que o pessoal passou hoje. Para você ter ideia, o Rio tem 19 mil rodoviárias para transportar cerca de 3 milhões de pessoas diariamente. Bom, em nota, o Rio Ônibus, que é um sindicato que administra as concessionárias,
repudiou o movimento grevista que prejudicou toda a sociedade carioca. A empresa disse que isso não resolve o problema da classe e agrava a atual crise de mobilidade da cidade do Rio e que o reajuste de salários dos funcionários depende de ações externas, já que 3 dos 4 consórcios que atuam no Rio de Janeiro se encontram em recuperação judicial. Sobre a decisão da Justiça, o Sindicato dos Rodoviários, que é outro sindicato, que é dos trabalhadores, disse que lamenta a intervenção da Justiça, que, abre aspas, favorece os patrões em detrimento dos direitos básicos dos trabalhadores, fecha aspas. O Sindicato dos Rodoviários também informou que vai entrar com um recurso na Justiça. A principal reivindicação dos rodoviários, como eu falei, é um aumento salarial que está paralisado há 3 anos, isso segundo o sindicato. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 1,16% aos 120.109 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em queda de 0,31%, cotado a R$ 4,758. Já o euro terminou o dia com uma valorização de 0,62%, cotado a R$ 5,277. No cenário internacional, eu trago boas notícias sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Isso mesmo. Hoje aconteceu mais uma rodada de negociações entre os dois países na Turquia. E de acordo com o ministro das Relações Exteriores turco, hoje as delegações alcançaram o maior progresso para um acordo de paz desde o início da guerra. Pois é, e dessa vez temos algo concreto. A Rússia decidiu recuar as tropas e reduzir drasticamente os ataques contra Kiev e os arredores da capital da Ucrânia. Mas o compromisso não representa um cessar-fogo, segundo o principal negociador russo. Já o governo ucraniano propôs adotar uma neutralidade em troca de mais segurança. E o que significa isso? Com esse status neutro, a Ucrânia não pode se unir às alianças militares como a OTAN ou hospedar bases militares na Ucrânia. E esse é um ponto muito importante nas negociações, porque Putin já falou diversas vezes sobre isso. Além desse fato, a Ucrânia também propôs um período de negociação bilateral durante 15 anos sobre a anexação da Crimeia. Esse território, geograficamente falando, se você pegar o mapa, dá para ver que fica ali na Ucrânia. Mas esse território foi anexado pelos russos em 2014, então teoricamente faz parte da Rússia. Mas essas negociações bilaterais só poderiam acontecer, segundo a Ucrânia, em caso de um cessar-fogo completo. E um negociador ucraniano falou sobre isso em mais uma tradução simultânea que foi feita pela Globo News. Isso é uma nossa demanda principal. Se nós conseguirmos fechar essas condições principais, e isso é uma demanda realmente chave para nós, então a Ucrânia vai querer fixar seu status fora dos blocos e não nuclear, na neutralidade como é hoje. O novo encontro entre os dois países deve acontecer nos próximos dias, mas a data ainda não foi marcada. E após esses anúncios, o chefe da diplomacia norte-americana colocou em dúvida essa redução drástica da atividade militar russa na Ucrânia. Para o secretário de Estado americano Antony Blinken, há diferenças entre o que Moscou diz e o que faz. Ainda segundo ele, não há sinais de que a Rússia esteja levando a sério os esforços pela paz. O Reino Unido admitiu também que houve uma redução nos bombardeios russos em torno de Kiev, mas o porta-voz do primeiro-ministro Boris Johnson atribuiu a resistência da Ucrânia e lembrou que outras partes do país, como Mariupol, continuam sob bombardeios.
E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu virtualmente com o presidente francês Emmanuel Macron e ele exigiu que ucranianos larguem as armas. Segundo o Kremlin, Putin discutiu com Macron medidas para garantir ajuda humanitária em território ucraniano e também a saída de civis de cidades como Mariupol. E também falaram sobre as negociações que foram feitas entre a Rússia e a Ucrânia lá na Turquia. Os dois também discutiram um pedido da Rússia para que os pagamentos de gás do país para a União Europeia sejam feitos em rublos, mas Macron ainda não se pronunciou sobre esse encontro. Bom, eu contei para você sobre a parte diplomática desse conflito, né? Agora eu vou falar sobre a guerra em si. Hoje a Ucrânia anunciou a retomada das retiradas de civis por 3 corredores humanitários, inclusive em Mariupol. E outras cidades sofreram ataques, como Mykolaiv, que fica perto de Odessa, onde 7 pessoas morreram e 22 ficaram feridas após o principal prédio do governo ser atingido por mísseis. No cenário internacional /cultura, aquele tapa na cara que o ator Will Smith deu no Chris Rock ainda continua repercutindo. Depois de muita discussão nas redes sociais, não só aqui no Brasil como no mundo, Will Smith pediu desculpas a Chris Rock por ter dado um tapa na cara dele durante o Oscar. Ele disse, abre aspas, eu estava fora da linha e estava errado. A violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica da Jada era demais para mim e reagi emocionalmente. Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de linha e estava errado. Eu estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade. E também gostaria de pedir desculpas à academia, aos produtores do programa, a todos os participantes e a todos que assistem ao redor do mundo. Eu gostaria de me desculpar com a família Williams e a minha família King Richard. Lamento profundamente que meu comportamento tenha manchado o que tem sido uma jornada linda para todos nós. Eu sou um trabalho em andamento. Fecha aspas. Essa declaração que eu quis ler aqui quase na íntegra foi publicada no Instagram dele e repercutiu, rodou o mundo. Por enquanto, o que se sabe é que Will Smith e Chris Rock ainda não se falaram após esse tapa. Uma fonte próxima aos artistas esclareceu para o site TMZ que Chris e Will não acertaram nada, não trocaram palavra, não se desculparam e não selaram a paz. Segundo o TMZ, para pessoas próximas, Chris Rock diz que não tinha conhecimento sobre a doença de Jada Smith, que é a alopécia que causa queda de cabelo e pelos. E por enquanto, a academia, o Oscar, ainda não anunciaram nenhuma medida contra Will Smith. Salve, Salvador, me bato, me quebro tudo por amor. Eu sou do Pelô, o negro é raça, é fruto do amor. Eu vou embora hoje com a Banda Mel, com a música Prefixo de Verão, porque hoje é aniversário de Salvador, que completou 473 anos. E hoje também é aniversário de Curitiba, que completou 329 anos. Mas infelizmente eu não encontrei nenhuma música curitibanos, me desculpem. Mas feliz aniversário para vocês e também para os soteropolitanos. E muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cdn.com.br. E Pana Lovers, eu preciso mandar alguns abraços para vocês. Começando pelo ouvinte Marco Araújo, que pediu para eu falar sobre Oscar, mas como eu não estava aqui ontem, eu, de alguma forma, dei uma notícia relacionada sobre esse assunto. Outro abraço que eu preciso mandar para o ouvinte Tomás, da ilha de São João, que é município de Simões Filho, na Bahia. Ele disse que está sempre na escuta e, como ele mesmo falou, o Panorama é uma mão na roda para ele.
E por fim, eu também preciso mandar um grande abraço para o casal Fernando Yanti e Rosana Lemers. Eu espero que eu tenha dito corretamente o nome de vocês. Atualmente os dois moram em Porto Alegre, são jovens como eu e adoram sempre ouvir o Panorama juntos. Então, um grande abraço para vocês, que são sempre legais comigo, trocam ideia, discutem os assuntos que eu falo aqui no Panorama, sempre elogiam a Rádio Sucupira e isso é impressionante, porque todo mundo fica espantado como a novela Bem Amado é muito parecida com a nossa política brasileira, né? E como eu sempre digo, a novela não é só parecida com o atual governo, é parecida com várias gestões. Enfim, acho que eu não tô devendo abraço mais pra ninguém, né? Eu paguei todas as minhas dívidas com vocês, né? Se alguém foi esquecido, por favor, me mande um oi que daí eu lembro, beleza? Desculpa a demora. E não se esqueça que amanhã tem mais Panorama, tem a primeira edição desse podcast com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.